sou psicoterapeuta reencarnacionista. Eu trabalho com investigação do inconsciente, também conhecido como regressão. Hoje eu vou te contar a primeira história, né, foi realizada uma sessão, e essa história é muito interessante. Você vai entender como é que funciona um pouquinho a psicoterapia reencarnacionista e como as sessões podem te ajudar. Eu atendi, né, uma moça muito jovem. Ela me procurou por vários motivos. E eu vou contar para vocês aqueles que mais me chamou a atenção e que você vai entender depois o porquê, né, que eles justamente são os que aparecem aqui na história. Ela me disse que ela tinha muito medo de escuro, né? Ela morava com os pais, não estava sozinha em casa, o banheiro era muito próximo ao quarto dela, só que ela simplesmente não levantava da cama à noite com medo do escuro, com medo de ir ao banheiro. E ela disse: eu sei que não tem nada, que não tem ninguém, só que é um pânico que eu tenho. Nunca entendi por quê. Ela me disse também que ela tinha medo de cachorro. Até aí eu achei meio que normal, porque todo mundo teria medo de um cachorro grande, enfim. Mas ela me disse que não. Ela tinha medo especificamente do cachorro da raça pastor alemão. E aí eu achei aquilo estranho, né? Eu perguntei pra ela se tinha acontecido alguma coisa na infância dela com essa raça de cachorro, e ela me disse que não. Então eu perguntei: se eu passar por ti, sei lá, com um Rottweiler, tu não vai ter medo, tá de boa, né? E ela me disse: não, eu não tenho medo, mas se tu passar por mim com um pastor alemão, eu entro em pânico. Fisicamente eu começo a passar mal. E aí aquilo eu achei muito estranho, né? Se não tinha uma explicação nessa vida para esse medo, obviamente tem que ter uma explicação numa vida passada. E além disso, ela me contou que ela tinha um problema de relacionamento com dois familiares. Ela me disse que nunca havia tido nenhum motivo para eles não gostarem dela, né? Mas ela percebia um sentimento de raiva por parte deles. E ela queria ter um entendimento, porque ela me disse também que nessa vida não tinha acontecido absolutamente nada para eles sentirem raiva dela. Bom, dito isso, vamos ver o que a gente acessou na primeira sessão de regressão dela. Ela acessou uma vida em que ela era uma senhora por volta de uns 70 anos. Ela morava no interior, era um tempo bem antigo, não havia muitas casas próximo à casa dela. Ela estava caminhando, era escuro. Só não fica claro para nós se era escuro porque era de manhã ainda muito cedo ou se era já o início da noite. Mas era escuro, tinha muita neblina, muita cerração e ela estava sozinha caminhando perto da casa. Quando de repente veio na direção dela um cachorro da raça pastor alemão e atacou ela. Ele mordeu o pescoço, mordeu muito o rosto. Ela tentou se defender com o braço, o braço dela ficou em carne viva. Inclusive ela me disse que ela conseguia enxergar o osso assim do braço, né? Foi um ataque muito violento, muito forte. Nesse período ela gritou por ajuda, chamou e não tinha ninguém para ajudar ela. E aí ela acaba desencarnando, ela se desliga do corpo, ela se vê de cima, ela vê o corpo dela no chão, na grama, e o cachorro rodeando ela, né? E ela ainda meio sem entender o que estava acontecendo, ela vai para um plano espiritual que eu não considero um plano inferior totalmente, né? A gente já acessou aqui planos bem piores, mas era um plano que tinha muita água e era também um pouco escuro, e nesse plano ela meio que se afogava na água e ela conseguia submergir, e ela ficou nesse processo assim de um afogamento durante um período, né? E depois ela é puxada, ela é trazida de volta para casa dela. E então ela se aproxima da casa e pela janela ela fica acompanhando o velório dela. Ela vê o caixão na casa, com as pessoas ao redor, os filhos chorando, ela tinha 2 filhos, os familiares, e ela fica acompanhando o próprio velório. Depois ela fica observando eles colocarem o caixão em cima de uma carroça e foram levar provavelmente para ser enterrada. Ela fica acompanhando até esse momento e depois ela então é de novo puxada energeticamente para aquele plano em que tem a água, né, uma espécie de rio ou lago, não fica claro, e ela fica naquele processo de afogamento. Até que ela então se dá conta realmente, né, de que precisa chamar ajuda, ela chama seu anjo, ela reza e pede. Então o anjo vem, estende a mão para ela, puxa ela e leva ela para um plano superior.
Aí, chegando lá no plano superior, ela é tratada, eles tratam aqueles ferimentos do braço, tratam o pescoço, uma parte do rosto que foi bastante atingida, e ela demora muito tempo não para tratar as partes do corpo, energeticamente, né, do corpo espiritual, já que ela não tem mais um corpo físico, mas principalmente para tratar a questão do medo e do pânico por toda aquela agressão, aquela morte muito violenta. Ela leva muito tempo para se recuperar. E aí, quando finalmente ela está recuperada, o anjo dela chega então perto dela para conversar, e ele explica para ela que na realidade, quando ela foi atacada pelo cachorro, ela não estava sozinha. Haviam duas pessoas próximo e estavam vendo o ataque e não socorreram ela, não ajudaram ela. Naquela vida, essas duas pessoas eram os filhos dela. Eles viram o cachorro atacando e eles não socorreram. E vai um pouco além disso, inclusive. Quando eles percebem que ela morreu, eles comemoram a morte dela. Essa informação por si só já é bem complicada, bem forte, bem intenso de entender tudo isso, de processar. E só que hoje vai um pouco além. Ele diz que esses dois filhos dela naquela vida são os dois familiares que hoje ela não se dá bem, que hoje sentem raiva dela. Ele permite esse reconhecimento. Eu quero só abrir um parênteses aqui. Nem sempre os anjos e mentores vão permitir um reconhecimento de alguém da nossa vida atual. Eles é que definem, eles é que sabem se você tem consciência ou não de reconhecer alguém. Como era a primeira sessão dela e ela era uma moça muito jovem, eu confesso que eu fiquei assim um pouco preocupada, né? Mas como eu confio absolutamente nos mentores e eles sabem o que fazem, né? Eu pensei, com certeza ela tem consciência para entender tudo isso, né? Enfim, e depois conversando com ela, eu pude entender realmente. Eu fiz questão de conversar muito sobre essa parte do reconhecimento, para ver como ela se sentia, então sabendo que esses dois familiares da vida atual foram filhos dela numa outra vida, e enfim, acabaram não socorrendo ela, ainda comemorando a morte dela, e naquela vida ela era mãe deles, né? E ela me disse assim, Tanara, eu fico assim muito tranquila, ela disse, porque agora eu entendo, né? E esse entendimento me traz tranquilidade, né? Eu fiquei assim bem orgulhosa dela, uma moça jovem e com toda essa consciência. Realmente os mentores sabem o que fazem, né? Não foi à toa que eles permitiram esse reconhecimento. Gente, essa história me marcou muito, especificamente por se tratar do medo de cachorro muito específico, de uma raça muito específica, que não tinha uma explicação nessa vida. A questão do medo de escuro ficou muito clara, né? Ela morreu, foi o ataque todo ali no escuro, sozinha, uma situação extrema. E o mais interessante, esse reconhecimento, né, que os mentores permitiram, levando em consideração a consciência dela e também o merecimento. Espero que vocês tenham gostado da história. Se vocês quiserem, então, continuar ouvindo mais histórias como essa, histórias de desligamentos, de traumas e vidas passadas, se inscrevam no canal, vai ter muita história legal. Espero ter contribuído de alguma forma. Um beijo para vocês e fiquem bem!